3 fundos imobiliários para dezembro de 2023. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 ótimas opções, um de cada segmento para você estudar e quem sabe investir ainda nesse ano. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, caso você queira ter acesso a conteúdos como esse de forma totalmente gratuita, inscreva-se aqui abaixo, tá? Para você sempre ser notificado quando o conteúdo novo chegar ao ar, beleza? E hoje vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que são boas opções de investimento nesse momento do ano. Para a gente começar, vou começar com o fundo imobiliário de tijolo, tá? Um dos principais segmentos que a gente tem hoje na Bolsa de Valores, que é o segmento de galpão logístico. Muito se fala de HGLG, XPLG, BTLG, mas esquecem que existem outras boas opções ainda nesse segmento. E um estudo feito pela XP atualmente mostrou que esse segmento de galpão logístico tá trazendo rendimentos acumulados aí acima do IFIX para os cotistas. Então é indispensável você ter na sua carteira, eu acho que não somente um, mas 2, 3, quem sabe até 4 fundos imobiliários logísticos aí. E uma boa opção nesse momento é o LVBI 11, fundo logístico da VBI, tá? Nesse momento saindo por R$ 111,84. É um fundo que nos últimos 6 meses, né, teve aqui algumas valorizações ao longo do caminho, tá? Ele chegou a custar aqui algo próximo aqui, ó, de R$ 120, tá? Então ele teve algumas boas valorizações, mas nesse momento ele teve uma queda em mercado, tá? Queda que não é explicada por coisas internas dentro do fundo imobiliário, visto que o fundo vai muito bem em mercado, de fato por coisas externas. Então eu considero essa queda como uma grande oportunidade desse fundo atualmente. Se a gente for olhar internamente, é um fundo que tem uma diversificação geográfica muito interessante, tá? Tem imóveis no Nordeste, no Sudeste e no Sul do país, tá? E um ponto importante é esse aqui, ó. 94% dos imóveis do LVBI 11 são imóveis classificados como A. O que isso quer dizer na prática? O padrão construtivo desses imóveis está ali entre os melhores do país, tá? Padrão construtivo, modernidade, tá? Por isso que ele atrai para dentro dos seus galpões logísticos grandes empresas. Exemplo, Amazon, tá? 12% aqui da receita de aluguel do LVBI 11 vem da Amazon. Ambev também 12%. Então, só dessas duas empresas você tem quase aí 1/4 de todo o aluguel, de toda a receita gerada. E tem aqui também outras empresas de varejo, de e-commerce aqui dentro, tá? É um fundo imobiliário muito ligado à parte de varejo e e-commerce, como eu estava mostrando para vocês, tá? Grande parte da receita vem disso e tem dentro aqui do seu portfólio um vencimento de contratos bem alongado, como a gente pode ver. 31% dos aluguéis é de vencimento a partir de 2030, então isso traz muita segurança, tá? Aí para os investidores. Outro ponto é a questão do histórico de vacância desse fundo imobiliário, que é extremamente baixo, tá? Em alguns meses chegou até 2%, mas nesse momento se encontra zerado, tá? Então, vacância zero quer dizer que todos os imóveis desse fundo imobiliário nesse momento estão alugados. Então é um fundo imobiliário que eu considero bem interessante no momento atual, tá? É um fundo imobiliário que vem aumentando a sua receita gerada também, é um ponto importante da gente olhar, né? Era um fundo que vinha ali trazendo na casa dos 79 centavos nos últimos meses, mas já para esse mês de dezembro de 2023 vai estar pagando 90 centavos ali para os seus cotistas, tá? Então é um fundo que lá atrás, em outubro de 2022, novembro de 2022, pagava 75, subiu para 79 e agora vem para casa dos 90 centavos por cota. Ótimo fundo imobiliário da VBI, LVBI 11. O segundo fundo imobiliário é um que vem chamando muita atenção nos últimos 6 meses, tá? Muito por conta da sua grande valorização em mercado e os seus dividendos também, que estão muito altos. É um fundo que já é muito conhecido em mercado, já tem vários anos, já foi considerado por muitos, inclusive, o melhor fundo imobiliário do mercado e vem ressurgindo aos poucos, que é o HTMX11, fundo imobiliário de um segmento pouquíssimo falado, que é o segmento de hotel, tá? Nos últimos 6 meses, é uma valorização que já passa
dos 50%. É impressionante a valorização do HTMX em 6 meses, tá? Chegando a 60%. Era um fundo imobiliário que lá em junho, tá? Tava por R$112 e agora se aproxima dos R$180 por mercado, tá? E aí você deve estar se perguntando por que que esse fundo imobiliário se valorizou tanto, tá? Em apenas 6 meses. E a resposta tá exatamente em cima dos seus dividendos, tá? Por quê? E é um ponto que eu preciso explicar para vocês. Nos últimos 6 meses, ele saiu de um dividendo de R$1,88, tá? Que correspondia naquele momento 1,47%, ou seja, dividendo já era bem alto lá atrás, tá? Para agora tá pagando R$3,70 por cota, tá? É isso que esse fundo imobiliário vem pagando, tá? Outubro pagou R$3,70, novembro pagou R$3,70 e agora em dezembro para os seus cotistas também pagará R$3,70, passando dos 2% de dividendo em mercado. É impressionante o quanto que esse fundo imobiliário está distribuindo de valor, de dividendo, de rendimento aqui para os seus cotistas. Mas é preciso a gente entender alguns pontos. Primeiro, como esse fundo imobiliário gera renda, tá? É um ponto super importante. Como eu falei para vocês, é um fundo imobiliário de hotel, tá? Ele tem ali a sua receita gerada por quartos de hotéis, mas ele tem duas estratégias aqui dentro. Primeira, estratégia clássica, né? Aluguel ali das diárias ali dos quartos de hotéis, e a segunda, que é a principal estratégia que faz o dividendo desse fundo imobiliário subir bastante, é a venda das unidades, é a venda dos quartos de hotéis, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: todos os quartos de hotéis que esse fundo imobiliário opera estão na cidade de São Paulo, tá? E isso aqui é bem importante. Por quê? Porque é um fundo imobiliário de hotel que opera com um tipo específico de turismo, tá? Não é um turismo ali de verão, um turismo de férias, nem nada do tipo. É um turismo voltado para a questão do business, tá? De empreendedorismo, de negócios e tudo mais. Em São Paulo, a gente sabe que a rotatividade de pessoas durante os 365 dias do ano não para, né? E esse fundo imobiliário opera nas principais redes de hotéis que se tem na cidade, tá? Aqui a gente tem a divisão por bairro, tá? E esse aqui é bem importante. Os principais bairros de São Paulo: Itaim, 32% dos quartos de hotéis estão na região do Itaim, 28% no Brooklyn, 11% nos Jardins, 10% em Campo Belo e na Chácara Santo Antônio 10%. Ou seja, tá? A gente já percebe aqui, né, que são nas principais regiões da cidade. Outro ponto também são as administradoras, tá? Então a gente tem aqui algumas das principais administradoras de hotéis. Stan Plaza, tá? Que é uma grande rede de hotéis, inclusive tem um hotel muito grande na região da Faria Lima. Intercity também, que é uma outra rede grande de hotel, e a principal e a maior rede de hotéis do mundo, a Accor, né, que está aí por trás de várias marcas diferentes de hotéis, desde hotéis mais básicos até hotéis de luxo, desde o Ibis, né, que é uma das grandes marcas de hotéis que a gente tem hoje, até marcas bem renomadas, tá? E aqui a gente pode ver aqui a porcentagem de onde que vem aí de fato essa receita aí do HTMX. A gente percebe que o Ibis da Faria Lima traz uma grande receita, né? Tem o Ibis da região do Morumbi, né, que traz uma grande receita, tá? Então, ele tem aqui dentro dos seus quartos de hotéis muita diversidade, tá? A gente tem aqui desde de hotéis mais básicos até hotéis de luxo, e isso aqui é bem interessante a gente olhar para dentro do HTMX11. Se a gente voltar no histórico desse fundo imobiliário ao longo do tempo, é um fundo imobiliário que lá atrás, tá, pessoal? Lá atrás ele chegou a um valor de R$393. A gente está falando de 2012, tá? Então imagina quanto que, sem contar a inflação, logicamente, né? R$393 em 2012, o quanto que representava, tá? Então, é de fato um fundo imobiliário que tem um grande potencial de retomada aí ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, tá? Então, como eu falei para vocês, é um fundo já bem antigo em mercado, tá? Desde 2007 a gente já tem ele, e nesse momento ele volta a ressurgir. Por que eu falo que volta a ressurgir? Porque ele sofreu muito durante ali o ano de 2020 e 2021, né? Por conta ali da questão da pandemia. Hotéis fechados, não gerava receita, e esse fundo imobiliário passou muito tempo sem
distribuir dividendo, por isso que ele caiu tanto em mercado, tá? Então, a partir de agora, ele volta a ressurgir em mercado e é uma grande opção nesse momento. E a terceira opção, agora eu estou falando de um fundo imobiliário de papel, Habit 11, tá? Nesse momento por R$ 85,40, é um dos fundos imobiliários de papel que eu vejo com extrema qualidade e com preço muito abaixo do que vale, tá? Nesse momento é um fundo imobiliário que tem um patrimônio, um valor patrimonial aqui na casa de R$ 97,00 e um PVP de 0,91, entregando R$ 1 por cota, tá? Então, quem investe no Habit nesse momento consegue pagar um valor muito abaixo e receber bem mais de 1% de dividendos. Se a gente for dar uma olhada aqui no relatório gerencial desse fundo, a gente pode perceber que ele tem alguns indexadores bem diversos, tá? IGPM, que está atrelado à inflação, né? CDI e IPCA, tá? Que é o principal indicador desse fundo imobiliário. Ele tem também dentro aqui várias estratégias diferentes de receita, não só de CRIs, tem uma parte também voltada a outros fundos imobiliários que a gestão faz dentro da carteira de forma mais ativa e assim gerando mais receita para dentro do fundo imobiliário, que a gente pode ver um pouco da distribuição geográfica também dos CRIs, né? Então, por todo o país, a gente tem aqui em várias regiões, né? Desde o norte até o sul do país, a gente tem os CRIs aqui do Habit, tá? Então, é um fundo imobiliário que eu considero com um padrão de qualidade muito interessante. Um ponto importante da gente levar é que os ratings, a nota de risco desse fundo imobiliário, grande parte dos seus CRIs estão atrelados em A, ou seja, não é um fundo daqueles dos mais arriscados. É um fundo imobiliário que de fato consegue unir ali uma certa segurança com um dividendo mais alto também. Gerido aqui pela XP, uma das principais gestoras do mercado. Se a gente for dar uma olhada aí no histórico dele, ele está pagando até um pouco abaixo do que ele distribuiu nos últimos tempos. Ele já chegou a pagar aqui a R$1,30, R$1,25 nos primeiros meses desse ano e tem esse potencial de voltar a trazer esse dividendo quando o IPCA, principalmente, né, que é o principal indicador dele, voltar a ficar um pouco maior, né? Nos últimos meses aí a gente viu que vários fundos imobiliários de papel começaram a sofrer por conta disso. O Habit está conseguindo se manter firme muito por conta também do caixa que ele tem, mas muito provavelmente 2024 vai ser um ano de IPCA um pouco mais alto. Então quem comprar o Habit nesse momento tende a se beneficiar com isso aí no curto prazo, tá? Eu não falo nem de 3, 4 anos, eu falo já para o ano de 2024 mesmo, tá? Então esses foram os 3 fundos imobiliários para dezembro de 2023. Eu quero que você deixe aqui abaixo o que você achou aqui das escolhas, se tem algum que você colocaria diferente, quero saber a sua opinião. Mas antes da gente encerrar, quero te dar um recado. No próximo dia 11 eu vou fazer uma reunião secreta, tá? Para investidores de alta renda. Se você tem R$100 mil ou mais já investidos na Bolsa de Valores ou tem esse mesmo valor para ser investido, é com você que eu quero conversar nessa reunião. Vou deixar aqui abaixo um link, tá? E o que a gente vai falar lá? Nessa reunião, eu vou te passar a melhor estratégia de investimento para uma carteira de alta renda no ano de 2024, tá? Só você clicar, fazer sua inscrição e participar totalmente gratuito. E eu tô te esperando lá. Até mais!